Bem, estamos de volta ao argumento, prontos para conversar com Parsifal Pontes, presidente da Companhia Docas do Pará, CDP. Presidente, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Aquela questão do naufrágio do navio boiadeiro no porto de Vila do Conde, o principal porto do Pará, continua inconclusa. Sim. O navio ainda está naufragado lá, quer dizer, tem um berço a menos, seriam 9 berços no porto, já tem um a menos. A carcaça dos quase 5.000 bois não foi retirado. O que aconteceu da nossa última conversa até hoje, presidente? O que aconteceu? Primeiro, é um prazer estar aqui com você novamente. Preferi estar falando de outras coisas. Todavia, evidentemente, enquanto o navio estiver lá no fundo, a pauta principal da CDP será essa. Mas o que aconteceu de efetivo foi a retirada do óleo, dos 600 mil litros de óleo que estavam nos tanques do navio, que, aliás, e isso era a maior preocupação de todos nós, era o que realmente poderia causar um desastre ambiental. A carga, embora seja um incômodo, todavia, como já foi colocado aqui, eu sempre coloco, é uma carga biológica, é biodegradável. Mas o óleo realmente era um problema muito sério se vazasse 600 mil litros de óleo à Baía do Guajará. Então, a providência primeira foi tirar o óleo que ocorreu. Não há mais óleo no navio. O navio está drenado, não representa mais risco ambiental para a Baía do Guajará e todo aquele sistema que aflui até ela e dela deflui também. Isso eu ouvi falar alguma coisa com referência às carcaças, que hoje só existe osso lá, a correnteza do rio resolveu o problema. É verdade. A maré, há bem menos tempo do que foi imaginado. Falavam em 6 meses. 6 meses era o tempo que se falava. Eu mesmo achava que levaria 6 meses. Todavia levou bem menos que isso, menos de 3 meses. Há 3 meses... Isso está atestado? Os mergulhadores desceram lá? Os mergulhadores descem. As carcaças hoje se transformaram em ossos. São ossos que estão lá, couro, mas realmente não há mais matéria, claro que o osso é matéria orgânica, mas não há mais a carne, não há mais aquela massa que poderia consumir oxigênio da água. E mesmo quando estava algado e que estava em estado de putrefação, foi atestado pelo Laboratório Central do Estado e pelo próprio Evandro Chagas, que embora tenha feito algumas observações, de que não comprometeu o nível de oxigenação da água. A Baía de Guajará, ela renova 2 vezes por dia com as marés. Então, aquele temor que se diz de que havia contaminação grave ambiental... Isso já está totalmente afastado. Isso está totalmente afastado. O que fica no ar é o seguinte, quais as providências que a CDP tomou para que isso não venha a ocorrer novamente, já que foi ter retomado a exportação de boi vivo, não é isso? Sim, emergencialmente. Na verdade, a SEMAS pediu um plano de contingência como se ela estivesse relicenciando o porto, aliás, licenciando o porto para carga viva, porque foi descoberto, depois deste desastre, se viu que não havia um plano de contingência para embarque de carga viva no porto de Vila do Conde. Durante todos esses tempos... E há quanto tempo há esse tipo de exportação? Desde 2009, que há a exportação por lá, e nunca ninguém atentou para este fato. Nem a SEMAS. Nem a própria SEMAS atentou para esse fato. Existia uma licença ambiental para o porto, e o porto operava sempre com essa licença, mas não especificamente com algo específico para a carga viva. Isso nós estamos fazendo no momento. A CDP já encomendou esse estudo, um plano de contingência, um plano de emergência regular para operar com carga viva, que o porto não tinha. Foi feito um plano de contingência e um plano de emergência para embarcar essas 50 mil cabeças que estão confinadas. E porque o processo foi interrompido com o naufrágio e que agora retornou. Ou seja, a SEMAS deu uma autorização liminar para embarcar essas 50 mil cabeças. Terminou essas 50 mil cabeças, será suspenso o embarque até ter um plano de contingência regular. Agora, presidente, é verdade que a seguradora tirou o time? Ficou tudo na mão do armador? Não é verdade, não é verdade. O que há, inclusive eu participei desta reunião a semana passada, passei 6 horas em Londres só para participar desta reunião
com o armador, com a seguradora, o representante da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, o representante do Brasil na IMO participou desta reunião, o dono da carga, que é a empresa Minerva Foods, participou desta reunião, exatamente para dirimir esta dúvida e apresentar as questões que a CDP tem. E ali foi dito, foi esclarecida esta situação. Na verdade, há uma discussão do armador com a seguradora quanto ao valor da apólice, né? Existem sérios levantamentos que a seguradora faz, como, por exemplo, o Brasil não ser assinante da Convenção de Nairobi, que trata da questão naval em todos os países. O fato do Brasil não ser assinante desta convenção torna qualquer salvatagem no Brasil de 50% a 70% mais caro do que em qualquer parte do mundo. E a seguradora quer que o armador compense a seguradora deste valor a mais. E o armador diz que não, porque ele pagou uma apólice que tem o wreck removal, ou seja, a remoção do naufrágio, e ele quer que isso seja feito. Então, o que está, na verdade, é havendo essa discussão. Isso que está atrasando, inclusive, a retirada do navio. Isso. Enquanto essa discussão vai chegar nas bancas judiciais, isso vai demandar um tempo violento. Na reunião, um tempo aí de 1 ano e meio, 2 anos. E o berço fica parado? O armador, todavia, numa reunião posterior com a CDP, comigo, o próprio armador, não foi representante do armador, foi o armador ele mesmo, o senhor Hussein Sleiman, que é o libanês. O representante da Minerva, o vice-presidente da Minerva Foods presente, e a CDP, depois da reunião com a seguradora, em que a seguradora assegurou ao armador de que ele pode usar a cláusula pay to be paid, ou seja, ele pague que a seguradora indeniza, né, porque esta discussão realmente demora e a CDP não pode esperar. Né, nós temos que dar uma solução rápida. O armador se comprometeu a fazer isso, até porque ele está suspenso pela CEP de operar no Brasil devido a esta situação. Ele se comprometeu em fazer a remoção e receber da seguradora. E agora nós estamos no processo de credenciar empresas, receber propostas de empresas, inclusive na quinta-feira ou na próxima segunda-feira nós deveremos estar concluindo isso, ou seja, avaliando as propostas e preços de empresas para que o armador assine o contrato com a empresa de salvatagem para começar a retirada do navio. Bem, estamos nessa fase. Hoje houve um movimento da população lá que se sente abandonada, nada do que foi prometido foi realmente cumprido e assim por diante, em nível de indenização, de bolsas e coisas dessa natureza. Inclusive interditaram todos os acessos ao porto. É verdade. Não houve a interdição das operações do porto. Todavia, os acessos ao porto, ou seja, as cargas que podiam chegar ao porto, não chegaram hoje por conta dessas interdições. Todos os acessos ao porto foram interditados, que são 2 estradas estaduais, num trevo que se chama lá de Trevo do Peteca. Na hora que você fecha esse trevo, nada mais acessa ao porto. As comunidades de Abaetetuba e Barcarena, principalmente Barcarena, fecharam esses acessos. Presidente, tudo que foi prometido naquela época não foi cumprido? Não, foi cumprido a parte assistencial, né? Entrega de cesta básica, entrega de água mineral, entrega de máscaras, aquela parte emergencial e assistencial foi cumprida. Todavia, as indenizações que são cobradas não foram cumpridas, até porque estas indenizações, na verdade, não foram firmadas. Isso está judicializado pelo Ministério Público Federal e é uma ação judicial que cobra da CDP e das outras entidades que o Ministério Público achou por bem acionar 73 milhões de reais. Há várias ações de mitigações ambientais, mas não há indenizações individuais. Aquilo que a comunidade sempre coloca como indenização que não foi cumprida foi o salário mínimo que seria dado a cada família pela CDP enquanto durasse a salvatagem do navio. Isso foi feito, foi preparado, todavia, neste não foi efetivado. Não foi efetivado. Por que inclusive o Ministério Público Federal
liberaria a relação, a lista. Exatamente. Isso foi o que o senhor falou aqui na nossa... seria liberada pelo Ministério Público Federal. Isso não foi efetivado. Todavia, ele chegou a liberar a listagem, a CDP preparou os cheques, a CEP passou o recurso para a CDP preparou os cheques e na véspera de entregar esses cheques, o Ministério Público Federal comunicou à CDP que estes cheques não deveriam ser entregues porque a lista seria revista, havia inconsistência na lista. Todavia, posteriormente a isso, se verificou que a lei de responsabilidade fiscal proíbe as empresas públicas de fazer este tipo de pagamento, de fazer este tipo de indenização sem autorização legislativa. Seria necessário uma lei federal autorizando a CDP a pagar esse salário mínimo por Significa que isso, se ocorrer algum dia, vai demorar bastante e o Porto fica sujeito a novas interdições, não é isso, presidente? Com certeza, né? Há aí uma perlenga, uma querela entre Porto e comunidade que vai persistir até os dois chegarem a um acordo. E, evidentemente, como isso é algo complexo, né? Por exemplo, o Ministério Público Federal pediu na ação que fez contra a CDP e os demais entes que ele acha que estão envolvidos nisso, que esta indenização de um salário mínimo por família seja paga por um determinado tempo até que as outras ações sejam feitas. Todavia, a pergunta que existe é: a Justiça Federal, um juiz federal vai liberar, vai determinar o que é contra a lei? Ou seja, nós precisaríamos de uma legislação autorizando, como fala... E as reivindicações da comunidade fiscal são fixadas só nessa questão da indenização? Não é somente nisso, há várias outras. Eu diria que isso pecuniariamente é o menor valor. Né? Se nós passarmos, digamos, mais 3 meses... E o que mais ele reivindica? Eles reivindicam ações, né, que compensariam os danos ambientais que ocorreram. Todavia, estes danos ambientais precisam ser apurados. Que danos ambientais foram esses? Isso é uma coisa que demora, é uma ação demorada, até porque a CDP não pode, como empresa pública, simplesmente fazer o que o presidente acha que deva ser feito ou o seu conselho. Tem que seguir a legislação. Presidente, enquanto esse problema do naufrágio não fica totalmente solucionado, ainda existem esses detalhes, me parece que a exportação de boi vivo ganhou força no Maranhão e na Bahia, não é isso? E o Pará ganha 2 grandes concorrentes para um negócio que fluía tranquilamente. Fluía tranquilamente. Eu não te diria, Bona, que ganhou força já, mas tende a assim ser. Porque tanto a Bahia quanto o Maranhão, que seriam alternativas de embarque, né, até porque nem o Maranhão e nem a Bahia têm o rebanho que o Pará tem. Quer dizer, você imagina o que seria a logística para essas empresas para levar o gado do Pará, porque 95% do gado exportado vivo é do Pará. Então, a Bahia seria só a porta de saída e o Maranhão só a porta de saída. A logística para levar esse gado para o Maranhão e para a Bahia talvez inviabilizasse o negócio. O que nós estamos agora correndo o risco é de perder o negócio de gado vivo, não para a Bahia ou para o Maranhão, mas para outro país que é a Colômbia. Isso nos foi alertado, inclusive, pelo armador, que já está direcionando os seus navios para a Colômbia, porque a Colômbia tem um excedente de gado vivo. Aquilo que ela produz anualmente, ela não consome. Há um excedente. E se nós não resolvermos essa questão, não tratarmos isso de forma racional, porque nós precisamos dividir. É possível continuar exportando gado vivo do porto de Vila do Conde. Nós temos 9 berços, só tem um interditado. Nós temos um outro berço que pode ficar exclusivamente exportando gado, enquanto nós resolvemos o problema da salvatagem do navio, enquanto nós resolvemos as discussões na justiça e com a comunidade das indenizações. Uma coisa não pode impedir a outra. Ou nós agimos de forma racional nisso, continuamos exportando, até para a CDP ter mais receita para cumprir com as suas obrigações, enquanto se resolve a situação. Se nós tratarmos isso de forma absolutamente irracional, como algumas vezes ocorre, não vai exportar mais nada, vamos fechar o porto, vamos obstruir as vias até resolver o problema do naufrágio. A Colômbia acaba nos tomando o mercado, até porque ela está mais perto. Sai lá menos emprego, menos renda e assim por diante. Exatamente. Bem, não apareceu ninguém interessado no leilão que ocorreria das áreas em Vila do Conde, no Outeiro e aqui em Miramar.
Sabemos que está sendo reformatada Exato. a proposta desse leilão. O que significa? Dividir as áreas para os preços caírem? Qual é a proposta e quando o senhor imagina que o leilão será posto novamente, novamente publicado? Eu lhe diria, me permita, digamos que não é que não tenha surgido interessados. Esses interessados surgiram. Só que acharam muito caro. A modelagem, a forma como foi feito, o que foi oferecido, nesse momento, não seria convidativo para as empresas que estão interessadas. Porque o que acontece, Bona, e o governo, quando eu falo governo, não estou falando em governo de Estado, estou falando do governo como um todo, a União, o poder público precisa ser mais ágil. Né? O empresariado, a população, a sociedade, está lá no século XXII já, né? E os governos estão no século XVII. Você imagina que esses estudos para esses leilões aqui no Pará foram feitos há 8 anos atrás, formatados há 8 anos atrás, e agora que está indo para a ASTA. Né? De 8 anos para cá, muita coisa mudou no mercado de forma geral. Nessa logística no mercado, surgiram vários tupes. Essa dinâmica logística portuária no Pará é uma coisa que acontece com uma velocidade enorme. Para você ter uma ideia, hoje tem 23 pedidos de tupes, que são terminais privados, na ANTAQ para liberar só em Miritituba. Surgiram muitos tupes, o Arco Norte cresce 10% ao ano. Aí você, CDP está crescendo 10% ao ano? Não. Isso tudo está crescendo pelos tupes. Né? Que são portos privados. Portos privados. Sim, mas a CDP, por alfandegar essas áreas, por gerenciar essas áreas, tem algum tipo de renda também, né? Muito pouca. E deve ser assim, porque senão não torna atrativo para o tupes, né? Mas aí o que acontece? Então, esse formato que estava há 8 anos atrás e que agora que está indo para leilão, não mais atende no caso do Pará, porque há um dinamismo muito grande nos tupes, diferente de Santos. Santos não tem mais área, o estado de São Paulo, o litoral paulista, não tem área para o empresário chegar comprando e fazer um tupe. Então ele tem que ir para a Poligonal de Santos, diferente do Pará. Aqui nós temos muita área e barata. Então, ou o poder público, a CEP, mudava o modelo para tornar mais atrativo ao empreendedor vir para a Poligonal de um desses portos, ou realmente não teriam interessado. Isso está sendo providenciado, né? Como em nível de outeiro, seria dividido em 3. Em princípio, 2 ou até 3. Santarém surgiria mais um, talvez. O número dos armazéns que lá existem. Exatamente. Né? Seria um armazém para cada empresa interessada. Porque o outeiro se revela como um porto convidativo para o movimento água-água. O movimento água-terra, terra-água não é convidativo, porque a logística tenha é complicada um potencial muito grande. Em função da ponte. Qual é a previsão dessa nova ASTA? A CEP quer lançar o edital, segundo o que tenho conversado com o ministro, agora em fevereiro ou março, para o leilão ser em abril, já com esse novo formato. Presidente, por falar em leilão, a CDP tem várias áreas retroportuárias aqui na frente de Belém, tem os armazéns famosos, que seria um grande negócio para a cidade. O que falta para leiloar essas áreas para a iniciativa privada? Nós estamos também mudando a concepção, porque todas as propostas que nós temos recebido, não são propostas formais, evidentemente, que a proposta formal só pode vir depois de sair o edital. Mas as consultas que nós temos feito às pessoas que estariam interessadas na área dizem que não é convidativo leiloar uma retroárea aqui, leiloar uma área aqui na frente, leiloar 2 terrenos aqui. Só fica convidativo para a iniciativa privada se houver a totalidade da área leiloada para um grande empreendimento, como foi feito no Rio de Janeiro, por exemplo. O Porto Maravilha. O Porto Maravilha. Sim, mas seria um arredentário? Não seria mas um consórcio. Um consórcio. Porque o negócio só se viabilizaria se fosse dessa forma. Se nós fôssemos apelar para lotes, até haveria realmente interessados. Mas seria uma coisa muito disforme. Sim. Um faria um estacionamento, outro faria um restaurante. O Ministério vai propor, vai sugerir esse projeto de um empreendimento? Não, nós vamos juntar as áreas e vamos lançar aquilo que se chama de PMI, que é Proposta de Manifestação de Interesse. E a CDP, juntamente com a CEP, estudaria o que melhor seria para a cidade, para a própria CDP, mas tudo que nós até agora auscultamos, né, é de que
haverá interesse se for para um grande empreendimento, ou seja, um consórcio, um fundo, há muitos fundos internacionais que têm interesse em investir no Brasil, principalmente agora que as coisas estão baratas. A previsão é neste semestre ainda? Sim, nós preparamos, inclusive, hoje, ficou, segundo o que eu soube pela manhã, na CDP, que acabamos interrompendo as reuniões por conta dessa questão de Vila do Conde, mas que hoje estaria pronto para, na segunda-feira, eu entregar ao ministro o novo formato. Presidente, aquele bela sede da CDP, naquela área tão... vai entrar em reforma, vai ter algum cuidado especial, Belém 400 Sim, anos? Ali está previsto uma reforma, até porque ele é um prédio tombado. E como um prédio tombado, nós somos obrigados a frequentemente manter a forma do prédio. E o IPHAN já nos cobrou isso, inclusive. E estava preparada, inclusive, já a licitação. A reforma custaria para a CDP cerca de 7 milhões de reais para fazer a reforma do prédio, porque é uma coisa muito específica, né? Não é reforma, é restauração, porque é uma coisa tombada. Mas nós estamos pensando, já conversei isso com o ministro, em nós, juntamente com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, transformar aquela sede em um museu portuário, digamos, e realocar a CDP para uma outra área, porque aquela sede, aquele prédio, não mais comporta não é funcional, não a CDP, comporta, não mais fica muito caro para a CDP manter aquela sede ali. Aquilo deveria ser um museu portuário. Eu já tive contato, inclusive, com a Caixa, com o próprio Banco do Brasil, eles interessam, mas nós precisamos formatar isso e, principalmente, encontrar um local por ali para mudar a CDP. Presidente, muito obrigado por mais essa conversa. Espero que essas questões aí de Vila do Conde se solucionem logo para que a gente possa avançar na nossa pauta, né? Com certeza. Vira a mecha, a gente está falando do boi lá. Somente enquanto eu digo sempre o seguinte, enquanto nós não tirarmos esse defunto de cima da mesa, ele vai ser a pauta da CDP. O boi está lá. Muito obrigado, hein? Obrigado a você. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana no mesmo horário. Tchau.